Então, no mês passado, eu vi um amigo gastar $2.400 em uma TV. Agora, para ser justo, ele fez a pesquisa dele, mas acabou escolhendo aquela com o logotipo em que confiava. Agora, o aparelho que ele escolheu é um aparelho muito bom. Não há nada de errado com ele. Ele pagou um pouco mais pelos motivos errados. E ele não está sozinho nisso, porque a forma como a maioria das pessoas compra uma TV em 2026 ainda é baseada em regras que já não valem há pelo menos 3 anos. Você já deve ter ouvido que Sony e TCL firmaram um acordo para uma joint venture que começará no próximo ano. Agora, a maioria das coberturas sobre isso focou meio que no choque dessas duas empresas se unindo, mas eu acho que o choque é a reação errada para isso. Mas esse acordo não é particularmente surpreendente se você tem prestado atenção para onde a indústria realmente está indo. O acordo só confirma de forma mais evidente algo que já ocorria em silêncio. A hierarquia das marcas premium que guiava suas compras foi rompida há anos. As marcas e varejistas sabiam, e o acordo entre Sony e TCL tornou isso impossível de ignorar. Então vamos te atualizar sobre algumas dessas conversas super secretas que estão acontecendo nos bastidores, o que isso vai significar para toda a indústria de TVs e, mais importante, o que isso vai significar para o seu bolso. Durante a maior parte da minha vida comprando TVs, o conselho era simples: compre Sony, Samsung ou LG se quiser o melhor. TCL e Hisense eram opções para quem queria economizar. O restante do mercado servia só para a garagem ou o quarto de hóspedes pouco usado. E esse conselho funcionou por muito tempo porque, bem, era meio que verdade. As TVs premium que eu analisava há 5 ou 6 anos não eram mais caras à toa. O processamento realmente era melhor. O movimento realmente era mais suave. E toda a experiência de usar a TV parecia um pouco mais ágil. TCL e Hisense naquela época eram razoáveis pelo preço, mas vinham com limitações reais. O upscaling era aceitável, o controle de movimento era fraco e o ângulo de visão tão ruim que era preciso arrastar o sofá para corrigir. A qualidade de construção dessas TVs parecia visar apenas o preço baixo. Poucos anos depois, a Hisense já atingia níveis de brilho que eu não esperava ver tão cedo em TVs para consumidores. A TCL passou de competir com preços mais baixos que as marcas premium para criar uma categoria totalmente nova de TVs que algumas dessas marcas premium simplesmente ainda não conseguem igualar. Você tem, por exemplo, SQD, Mini LED, RGB, Mini LED, zonas de escurecimento na casa das dezenas de milhares, brilho chegando a 10.000 nits e níveis de preto que visualmente vão parecer OLED lado a lado. A Hisense passou de uma UXR-GB Mini LED absurdamente gigante de 160 polegadas para UR9 em uma geração. Essa TV é uma das melhores disponíveis atualmente. Esse ritmo de lançamentos não é comum no setor. Agora, enquanto a TCL e a Hisense estavam passando por suas pequenas evoluções, não é como se as marcas premium estivessem apenas paradas, levando tudo caladas. Elas também estavam se movimentando. A LG continuou aprimorando as séries C e G a cada geração, e elas ainda são, em grande parte, a espinha dorsal de toda a indústria de OLED. A Samsung reduziu em um ano sua tecnologia micro RGB de um modelo comercial de $30.000 para o R95H de 65 polegadas, custando cerca de $3.200, o que é impressionante. E aí tem a Sony. A Sony foi o principal motivo de eu querer fazer esse vídeo. Recentemente, fui convidado para conhecer as novas TVs RGB de verdade deles em um evento da Sony. E toda a experiência foi, de certa forma, o ponto principal. A Sony faz esses eventos porque quer lembrar as pessoas na sala exatamente quem a Sony é. É como andar em um estúdio ativo da Sony Pictures, em um estúdio real de produção virtual usado para filmar muitos filmes que você já viu. Há cenários e objetos icônicos de filmes e séries. Você conhece novas pessoas e faz amizades. É uma experiência completa, muito legal e intensa. Logo percebi que a Sony queria transmitir uma mensagem clara com esse evento. A mensagem é que essa é uma empresa que está no centro da indústria do entretenimento há décadas. Tipo, eles têm os engenheiros, eles têm a tecnologia e eles têm o peso cultural que o resto da indústria meio que lutou para manter ao longo dos anos. Então, se você é uma dessas pessoas que chegou cético achando que a palavra premium ainda significa alguma coisa no mundo da TV, esse evento foi feito especificamente para combater essa ideia. A Sony pode fazer ótimos eventos, nisso são excelentes, mas fazem TVs ainda melhores. Temos a Sony Bravia 9 Mark II e a Sony Bravia 7 Mark II, ambas verdadeiras TVs RGB. Essa é a versão da Sony do LED RGB.
Na minha opinião, elas representam o melhor da tecnologia RGB em TVs hoje, sem concorrência próxima. O controle de reflexos é incrível. Você conta com a precisão de cores de monitor de referência e o poderoso processamento da Sony. Vou detalhar tudo isso ao analisar cada modelo. Mas só saiba que tudo isso vai ter um preço bem elevado, que é exatamente por isso que eu mencionei aquele acordo entre a TCL e a Sony na introdução, e porque esse acordo faz muito mais sentido do que as manchetes estão sugerindo. Sony, e alguns de vocês talvez não saibam disso, por mais incríveis que as TVs deles sejam, na verdade eles não fabricam seus próprios painéis de TV desde a época do Trinitron. Eles vêm comprando painéis de outras empresas, incluindo Samsung, LG e até mesmo a TCL há anos. Agora, para uma TV ser competitiva em 2026, é essencial controlar a cadeia de suprimentos dos painéis e ter escala de fabricação. E a Sony não tem nenhum dos dois, mas a TCL tem. Agora, a TCL vem fabricando seus próprios painéis através da TCL CSOT há anos. Eles vão inaugurar uma fábrica de 4 bilhões de dólares, a primeira do mundo a imprimir OLED por jato de tinta. A nova joint venture, Bravia Incorporada, inicia em abril de 2027 com a TCL como acionista majoritária. E então a Sony vai fornecer, digamos, o know-how em processamento e a linguagem de design, enquanto a TCL vai fornecer os painéis e a linha de produção. A marca que antes era referência em TVs premium agora será basicamente um software, funcionando como uma camada de ajuste sobre o hardware da TCL, o que significa que toda Bravia que você comprar em 2027 em diante no seu núcleo vai ser basicamente uma TCL. Se isso não prova que a hierarquia das marcas acabou, nada mais prova. Então, o que isso realmente significa para você como comprador? Bem, a boa notícia é que isso significa, na maioria das vezes, coisas boas. Você só precisa mudar um pouco a forma como pensa sobre marcas de TV. Antes, barato e caro tinham significados bem específicos para TVs. Barato significava que você estava abrindo mão de qualidade de imagem de verdade para economizar dinheiro, e suas opções ficavam basicamente restritas a certas marcas. Caro significava que você estava recebendo coisas muito específicas que realmente não dava para conseguir de outra forma, e só algumas marcas eram capazes de oferecer isso. Nenhuma dessas coisas é mais verdade hoje em dia. O segmento barato do mercado evoluiu muito. Hoje, uma TV de 600 dólares faz o que uma de 2.000 não fazia há 4 anos. Brilho, movimento de cores, recursos para jogos e até mesmo a qualidade de construção, tudo isso melhorou em geral enquanto os preços permaneceram praticamente os mesmos ou até diminuíram. E o segmento caro também deu um salto próprio, só que em uma direção diferente. Novamente, mini LED RGB, micro RGB, até QD OLED, retroiluminação RGB de verdade, todas essas coisas. Itens de topo fazem coisas que não existiam como tecnologia de consumo há 2 anos. A diferença entre barato e caro ainda existe, não sumiu totalmente. Simplesmente não corresponde mais à marca na moldura como acontecia antes. Como uma TV de $1.000 da TCL, ou o Hisense compete hoje com uma Samsung de $1.800, ou uma Sony de $2.600, uma TCL topo de linha de $6.000 está competindo com o melhor OLED que a LG pode produzir. E isso torna a compra de TVs muito mais complicada do que nunca. E é por isso que muita gente está começando a se confundir na hora de comprar ultimamente. O primeiro erro que cometem é comprar pela marca em vez de comprar pelo modelo. Recebi um e-mail na semana passada perguntando se uma Samsung de $1.400 de linha básica era uma boa compra. Naquela situação muito específica, no quarto deles, a resposta honesta era não. Não quando o mesmo valor pode te dar uma Hisense U8 que supera facilmente essa TV nesse cenário. Muitos veem LG ou Samsung na moldura e logo acham que são escolhas mais seguras que TCL ou Hisense pelo mesmo preço. Esse conselho era geralmente válido há 5 anos. Hoje, isso pode significar que você ignora uma TV melhor, consciente ou não, apenas por preconceito sobre o que estará na tela. Agora, os modelos de entrada dessas marcas premium, não estou dizendo que são aparelhos ruins, não é isso que estou dizendo. É só que eles não são onde essas marcas estão colocando sua melhor engenharia atualmente. A gente meio que tem que esperar essa tecnologia descer para os modelos mais básicos. Enquanto isso, a TCL e a Hisense já vêm fazendo isso desde o começo. Então você já vê muitos desses benefícios chegando nos modelos de entrada delas. Agora, eu acho que o outro lado desse erro de comprar só pela marca da moldura é descartar completamente a TCL e a Hisense só por causa do que elas eram antigamente. Meu pai ainda não compra uma Hisense. Se você tentar perguntar para ele o motivo, ele nem vai saber explicar direito. Ele só sabe que antigamente elas eram a opção barata.
e é mais ou menos aí que a impressão dele ficou presa. Mas esse tipo de mentalidade é como se você não voltasse a um restaurante porque sua refeição foi ruim em 2017, mesmo que atualmente as avaliações desse restaurante sejam muito boas. As TVs Hisense U7 e U8 estão entre os melhores modelos mini LED da faixa de preço. A UR9 será uma das melhores TVs do ano. E a TCL está com uma linha incrivelmente sólida de produtos, desde os modelos de entrada, como o QM6K Mini LED até o topo de linha QM8L e os Mini LEDs X11L SQD. Hoje em dia tem uma TV para cada tipo de pessoa. Agora, só porque essas marcas mais acessíveis melhoraram muito, não significa que as marcas premium ficaram piores. Às vezes, mais caro realmente significa melhor. Há casos em que o processamento da Sony, o antirreflexo da Samsung ou o refinamento do software da LG justificam pagar um pouco mais. A mudança na indústria não é que essas marcas de valor estão apenas alcançando as marcas premium, é que todas as marcas melhoraram em atender a uma gama mais ampla de necessidades dos consumidores. Há 3 anos, $1.000 compravam uma TV para a sala com uma Samsung intermediária, eficiente, mas sem destaque específico. Hoje, esse valor te garante uma LG B5 OLED nova, ideal para salas escuras e contraste infinito, ou uma TCL QM7K, se preferir uma mini LED mais brilhante e com ótima precisão de cor. 2 TVs bem distintas pelo mesmo valor, ambas superiores ao que esse dinheiro comprava há 3 anos. Se você conseguir aumentar para $1.500 a $2.500, pode pegar uma LG C5, que quem acompanha meus vídeos já sabe o quanto eu amo essa TV. Se você quer uma experiência premium de ponta para entusiastas, então algo como a Sony Bravia 9 Mark II, algo como uma TCL X11L ou uma Samsung S95H. Hoje, todas essas marcas de TV oferecem opções para diferentes consumidores. Escolher não depende apenas da marca, então a principal dúvida não é mais sobre quanto gastar. E a verdadeira pergunta é qual tipo de experiência premium realmente faz diferença no ambiente em que vou colocar essa TV. Então, se você levar algo deste vídeo, por favor, pare de comprar só pelo nível da marca. Considere o tamanho necessário, o ambiente, o tipo de conteúdo que assiste e seu orçamento ao comprar. Comece por aí e depois volte à questão da marca. O nome da marca deve ser critério de desempate, não o ponto de partida ao comprar uma TV. A marca sobre a qual você tem ideias preconcebidas pode acabar te surpreendendo, ou aquela marca que você achava que não podia pagar pode finalmente ter algo para você na sua faixa de preço. Comente os modelos que está vendo, seu orçamento e o ambiente onde usará a TV. Assim, posso sugerir algo útil ou preparar o próximo vídeo com base nos comentários. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.